Saudações a todos. Sou o professor Daniel Juste, professor do curso de licenciatura em História do Instituto de Estudos do Trópico Úmido, do campus de Xinguara, da Unifesp, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Hoje é dia 19 de maio e nós estamos aqui num segundo momento das nossas gravações e dos nossos vídeos, recebendo uma convidada para discutir com a gente, para debater com a gente os temas relacionados à Covid-19, naquela escala que nós propusemos no nosso painel desde o início. A gente observa a região sul e sudeste do Pará, os 38 municípios, segundo o IBGE, que essa divisão foi feita. A gente também falará de aspectos do estado do Pará como um todo, do Brasil e do mundo, colocando em perspectiva esses dados para a gente trabalhar e discutir, fazer a nossa análise ser um tanto mais completa. Nós temos como pressuposto, que esse nosso trabalho, nossa atividade, integra o Instituto, nosso Instituto de Estudos do Trópico Úmido, da Unifespa, e o nosso painel, ele tem a possibilidade que você faça uma leitura dos dados de maneira interativa, O link, o endereço para o painel está aparecendo aqui na tela, para você acessar. Basta entrar no site do Instituto e acessar esse link. E também um outro aspecto que a gente considera inovador e fundamental é o fato de nós concentrarmos o nosso olhar para a região sul e sudeste do Pará, para cumprir o comprometimento da inserção regional da nossa universidade aqui onde ela está. Hoje, nós temos como convidada, e nós já de imediato queremos agradecer muito a Luciana, professora Luciana, que está aqui conosco. A Luciana ela é casada, é esposa de um grande amigo meu, lá do Rio de Janeiro, com quem eu já trabalhamos junto em vários temas, em várias abordagens relacionadas aos nossos objetos de pesquisa. E conversando com ele, acabei conhecendo também a Luciana, que gentilmente, de maneira muito generosa, veio até nós para nos ajudar a entender, a compreender um pouco mais dessa questão. A professora Luciana é professora do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é licenciada em enfermagem e mestra em ensino da saúde. Ela é, portanto, uma convidada absolutamente fantástica para o nosso debate, porque ela tem condições e especialização de abordar temas de saúde pública, gestão de espaços de saúde, ensino, que também é uma das principais dimensões que ela atua, mas, sobretudo, no campo da saúde mental. Então, nós talvez estejamos aqui com uma pessoa que cumpre vários papéis, que demandaria de nós muito mais tempo e muito mais esforço, e ela, com muita generosidade, veio nos ajudar aqui a discutir e a compreender essas questões. Eu vou pedir que a professora Luciana se apresente para o nosso público e faça, então, aí a sua primeira fala, os seus primeiros comentários sobre a sua própria atuação no momento que ela voltou ao Rio de Janeiro, mas também no período em que esteve aqui na nossa região sul e sudeste do Pará. Professora Luciana, muito obrigado de novo. Não vou me cansar de lhe agradecer por estar com a gente aqui hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite, Vitor, Lucas. Quero já também agradecer a vocês pelo convite, a confiança, e a credibilidade da gente poder fazer essa conversa, esse encontro, é uma troca, e são saberes diferentes. Eu acho que isso para mim é fundamental. Eu sempre trabalho e penso na lógica do trabalho interprofissional, então a gente está aqui com profissões diferentes. Vamos fazer desse encontro um encontro potente. Eu sou Luciana Aleluia Higino, sou enfermeira, sou formada pela Universidade Federal Fluminense, onde eu resido hoje eu moro em Niterói, e sou enfermeira
Eu acho que eu vou dizer para vocês que a docência me escolheu, né? Porque na UFRJ eu sou técnico administrativo, mas agora estou na função de preceptoria da formação, né? Da residência multiprofissional em saúde mental. Queria dizer um pouquinho para vocês, né? De quem sou eu, de onde eu posso falar. Eu terminei minha graduação em 2001 e fui fazer uma residência nos moldes de especialização em saúde mental e psiquiatria. Eu digo que a saúde mental me escolheu e a saúde mental ela é transversal. Por que ela é transversal? Ela está em todos os segmentos da saúde. Embora as pessoas achem que a saúde mental está restrita a CAPS ou hospital psiquiátrico, não. Porque a gente está cuidando de pessoas, né? E pessoas em fases da vida vão ter vão apresentar algum tipo de sofrimento, né? De ordem mental, que vão requerer um olhar, uma escuta mais sensível para esse sujeito. E digo também, por outro lado, né, como enfermeira da psiquiatria, que as pessoas que têm algum tipo de sofrimento mental, elas também têm questões clínicas que estão colocadas, né? Elas vão engravidar, elas vão ter câncer, elas vão ter diabetes, e a gente precisa estar com esse encontro desses saberes. Então, eu digo que a saúde mental é transversal, ela está desde o nascimento até a morte, ela está desde a unidade básica até uma unidade intensiva. Então, queria falar um pouco para vocês, né, agradecer esse convite para mim e aceitei de pronto, porque tem uma história também com o Sudeste do Pará. As coisas não são por acaso, não acredito no acaso. E em 2010, né, o Higino foi transferido para Marabá e fui também e tive a sorte de, no momento, estar aberto um concurso. Foi dividindo isso com vocês, foi muito, muito interessante, porque foi um concurso específico para a saúde mental. Na Prefeitura de Marabá, e eu faço esse concurso, sou aprovada, e demoro 4 meses a ser chamada, e nesse período eu vou trabalhar no Hospital Regional de Marabá. Então tem uma relação com Marabá que não é só na saúde mental, eu fui trabalhar no Hospital Clínico em Marabá. E nesse campo, para o enfermeiro, né, ele sai como um generalista, então eu pude também, além de ter a especialização em saúde mental, trabalhar em alguns cenários, eu trabalhei na Fiocruz, no que hoje é chamado de Instituto Nacional de Infectologia, mas à época era Instituto de Pesquisa Evandro Chagas, e a gente trabalhava, né, na área de infectologia, principalmente com HIV e as doenças secundárias, né, na internação. Eu trabalhei já também numa unidade de pronto atendimento, além de ter trabalhado em CAPS, né, e essa é a parte assistencial. No campo da docência, eu pude ser professora substituta da UERJ, fui professora da Universidade Estácio de Sá, além de cursos de formação de nível médio. Na gestão, eu trabalhei em 2 momentos. Na gestão, aí em Marabá, eu tive a oportunidade de ser gerente do CAPS 2 de Marabá. E aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhei também na assessoria do Programa de Saúde Mental da Infância. Só para vocês saberem um pouquinho de onde é que eu posso estar falando, né? Claro que muitas coisas a gente está aprendendo, mas posso dividir com vocês um pouco a partir disso, né? Acho que o convite também foi aceito um desafio, mas num desafio que para mim é prazeroso. Eu queria começar falando para vocês um pouco, né? Para a gente pensar no Covid, mas eu acho que a gente precisa pensar numa perspectiva de uma crise que é anterior à crise da saúde. A gente tem uma crise econômica colocada. E a crise econômica ela vai resvalar na saúde. Ela vai ter efeitos importantes no campo da saúde. Nesse sentido, queria só poder fomentar nessa conversa nossa, que nós hoje vivemos, né, num estado de exceção, e aí isso faz com que, né, hajam retrocessos bruscos no campo da política de bem-estar social. A saúde não está desconectada e não saiu ilesa disso. Ela vem sofrendo nos últimos anos um achatamento nos recursos dos investimentos, principalmente no setor primário, né, que é na atenção primária em saúde, que são as estratégias da família, as unidades básicas de saúde, na perspectiva da prevenção e promoção da saúde. Isso a gente, eu diria, no momento que estive em Marabá, e posso dizer aqui do Rio de Janeiro, que a gente sofreu muito nos últimos 4 anos. Vem sofrendo, né? E aí não é à toa que a gente apresenta dificuldades no lidar no processo de doença, né, que está colocado aí
né, pela pandemia. Né? E fico pensando nesse sentido, como isso é injusto, porque se a gente pensar em prevenção e promoção da saúde, ela tem o objetivo de atingir toda a população. Né? A gente tem que ter um cuidado com toda a população. E não é à toa que a estratégia de saúde da família ela está pensada na perspectiva do território, né? Que ela vai estar ali dando conta daquele território, construindo ali um certo território subjetivo, né? Porque as necessidades que estão colocadas hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não são as mesmas que vocês estão vivendo aí no Sudeste do Pará. Né? Ou mesmo em ritmos, né? Chegam em ritmos diferentes. E aí, nesse sentido, eu acho que a política que a gente está vivendo atual, ela tem um investimento muito grande no setor no nível terciário da saúde. Que é o nível terciário? São os hospitais. A gente deixou de investir na saúde pública, né, na atenção primária, para investir nos hospitais, sabendo que o hospital ele tem que ser, né, se a gente está pensando em níveis de complexidade, o nível terciário, ele não é nem tem que ser para todo mundo, ele tem que ser para aquelas pessoas que agravam quando o nível primário não e secundário não conseguem dar conta. Então a gente precisa lançar a mão do nível terciário. Então, nesse sentido, eu fico pensando aqui com a pandemia que a gente tem um grande problema. A gente tem um problema colocado porque a gente não trabalhou, né, e tem trabalhado muito pouco na prevenção, né, e nessa corrida que a pandemia chegou para a gente, né? Você está falando em futuro, a gente não pode pensar em futuro. Futuro para a gente é amanhã. Futuro é daqui a 2 horas, né? Se o número de pessoas que a gente tem perdido pela Covid tem sido um número, né, importante a cada dia, ele vem aumentando, né, de forma significativa. Então, eu diria para vocês, para a gente começar, que a gente não pode pensar desconectado disso. E, por outro lado, também esse achatamento do investimento público, né, faz com que a saúde ela comece a ter um lugar, né, privado. As pessoas, por não terem acesso à saúde pública, elas vão buscando em pequenas clínicas, pequenas consultas populares, possibilidades de atendimento. Isso é muito ruim. A gente tem que lutar por uma política pública, né? Ela é vigente. A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que garante, né, que a saúde é um direito de todos. Todos têm direito à saúde. Todos têm direito aos níveis de complexidade dessa saúde, e a saúde ela tem que ser diferenciada, mas não por questão social, mas pela necessidade. A necessidade de uma criança é diferente de um idoso, a necessidade da população indígena é diferente da população negra, é diferente da população da cidade, da população urbana. Então ela tem que ser cuidada nessa perspectiva diferente, mas nesse sentido, mas ela tem que garantir que todos tenham acesso a ela. Luciana, então, eu gostaria agora que você falasse um pouco para a gente como que foi ou como que é, se você ainda tem contato com pessoas que trabalham aqui na região, se você conhece ou se comunica com essas pessoas. E aí eu gostaria, assim, essa é uma pergunta até mais simples, mas sabendo dessas pessoas que trabalham aqui na região, que ainda estão por aqui, e você também, no seu trabalho cotidiano, você pudesse falar um pouco para a gente como que é a realidade dentro de uma unidade de saúde, de um hospital, diante desse cenário. Quer dizer, a pessoa está infectada ou com sintomas de infecção, e aí ela chega dentro do espaço hospitalar da unidade de saúde. Você poderia contar um pouco para a gente como tem sido isso, por favor? Eu vou começar de um modo genérico e depois eu vou tentando fazer essa conexão com os municípios, que eu acho que é interessante, né? Porque eu acho que cada lugar também tem características bem específicas. Mas eu queria apontar para vocês também, para poder falar um pouco disso, né? Nesse contexto que chega a pandemia, o que ela tem mostrado para a gente, né, que está na saúde, um pouco na linha de frente, uma ineficiência desse sistema hospitalar que eu tinha falado para vocês, do que é o terciário. Né? Porque ele não vai dar conta, o nível terciário, de fato, não vai dar conta da população toda. Né? Infelizmente, a gente sabe que tem esses esforços aí para essas tendas, esses hospitais de campanha, mas eles ainda não vão contemplar as pessoas que, de fato, vão necessitar estarem, de alguma forma, necessitando de uma atenção hospitalar.
E aí eu acho que essa ineficiência tem mostrado algumas coisas para a gente, né? O número de EPIs, ele não é suficiente, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Eles não são suficientes para os profissionais e eles precisam disso para trabalhar, para garantir a sua segurança e a segurança de quem eles estão cuidando, né? Uma vez que são várias pessoas que estão hospitalizadas, sintomáticas, ele vai precisar de ter todo o material para ele não se contaminar e não contaminar os demais. Então a gente já está, né, com essa ineficiência. A gente tem um quantitativo de pessoal, né, de recurso humano, que também está aquém do que a gente vai precisar. A pandemia, ela tem afetado as pessoas, tanto clinicamente como psiquicamente. As pessoas não estavam preparadas para lidar com essa pandemia. O risco da morte, né, que está ali colocado, de inúmeras mortes que está colocado, também tem acarretado num sofrimento de ordem muito grande para todos os profissionais. Eu vou dizer em especial para a enfermagem, porque dentro dos hospitais essa é uma categoria em número muito grande, né? E aí elas vão estar, de fato, mais expostas. E fazendo também, eu vou sempre tentar fazer um paralelo com a situação socioeconômica, né? Eu não consigo desconectar. As pessoas que estão no cuidado, por exemplo, se a gente for pensar médicos e enfermeiros, né? A categoria médica, ela vem de uma classe social, de um modo geral, uma classe social abastada, né? Eu vou só fazer agora, me lembrei que recentemente a gente perdeu um médico paraense, que inclusive estava fazendo mestrado com a gente lá no Instituto de Psiquiatria, que foi o Danilo Silva, né? Ele era nascido em Belém, estava aqui morando no Rio de Janeiro e morreu trabalhando. Né? Meus sentimentos à família e ao povo paraense que perdeu um profissional excepcional. E aí, retomando nossa conversa, lembrando que, né, a categoria de enfermagem, além de tudo, ela está dividida em subcategorias, né? Tem o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem. Essas pessoas, economicamente falando e socialmente falando, elas não moram nos melhores lugares, né? Elas transitam na cidade de um jeito diferente. Transporte público, né? Elas circulam de um outro jeito, elas não têm carros próprios. Então, eu diria para vocês que tem também essa divisão social que liga diretamente ao fato das pessoas adoecerem mais e morrerem mais. Então, a gente já tem isso como um dado que a gente não pode desconsiderar. A gente tem, pensando nesse contexto, a gente não vai ter respirador para todo mundo. A gente não vai ter respirador para todo mundo. Estou dizendo aqui os pontos mais difíceis, né? Embora a gente saiba que, e aí em estudos, a gente sabe que um número de pessoas que também tem se recuperado, que tem conseguido dar conta dessa doença sem precisar desses recursos também é um número importante, mas a gente sabe que o número de respiradores ele é insuficiente para as pessoas que vão precisar. Né? A mídia também tem sido, né, incisiva em falar do número de mortes, mas tem um número importante de pessoas que tiveram a Covid e que se recuperaram bem. Eu daria aqui como exemplo a minha própria casa. Né? Eu não sei se você soube, mas o Higino teve Covid recentemente e a gente tomou todas as medidas em casa, mas aí a gente está falando de um lugar que a gente mora, que teve condições de fazer um isolamento possível, né? E a gente sabe que a grande maioria. Por isso que tem uma questão social envolvida, que a gente vai falar mais à frente. Né? E aí eu vou dizer para você um pouquinho, contextualizar aqui um pouquinho 3 municípios para poder a gente entender, e aí eu vou falar do Pará, do Rio de Janeiro, 2 municípios diferentes que estão lidando de formas diferentes, isso faz toda a diferença no manejo, na atenção, na forma como a doença vem chegando e acometendo as pessoas. O município do Rio de Janeiro está aí evidente que não se preparou, né? Não se preparou para estar, não fez o lockdown no tempo certo. E com isso, né, o número de pessoas, os equipamentos não estão chegando a tempo, né? Tem uma compra de 1.000 e chegam 50, então a gente está aí de 1.000 respiradores e chegam só 50. Dos 50 tem uma questão política, né? Que aí chegaram 50, a gente vai inaugurar aqui esse hospital de campanha, aí tem 50 ali, aí dos 50 tiram 25 porque tem que inaugurar outro hospital de campanha, precisa aparecer, ter a visibilidade. Então, a gente está com esse déficit muito grande. O município de Niterói, eu traria também como exemplo, que se preparou, né? O município de Niterói trabalhou as ações preventivas, eles
passaram carros de som pelas ruas, explicando um pouco para as pessoas que elas deveriam ficar em casa, que elas deveriam sair apenas para ações de urgência, que estariam abertos mercados, farmácia, alguns pequenos serviços, né? Máscaras de tecido foram distribuídas pelo município. Bairros mais pobres foram também trabalhados com a questão de higienização das ruas, dos espaços coletivos. Foi feita uma redução da circulação das pessoas nos transportes públicos. As pessoas que não moravam no município de Niterói tinham que dizer por que estavam vindo a Niterói. Então, estava restrito mesmo, o acesso foi restrito. Lugares, espaços coletivos como shopping center, estádios, escolas, imediatamente iniciaram esse processo. Logo no começo, dia 13 de março, aqui já foi dado, né, o isolamento, o prefeito já decretou isolamento, praia, nada disso, né, museus, todos esses espaços foram restritos acessos, né, foram proibidos acessos. O Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro demorou. E aí eu vou levar isso para o contexto Marabá, que é o que a gente tem visto, né? Marabá ainda não decretou esse isolamento, o lockdown. Estava se pensando para hoje e já foi postergado. Então, isso vai refletir diretamente, né, nesse cuidado, nessa necessidade de atendimento hospitalar e que vai mostrar o déficit imediatamente, como já falou, a mídia falou hoje, eu tive acesso. A mídia já está dizendo, né, do número de casos e dessa dificuldade já colocada. E aí eu gostaria de falar aqui que eu tenho dividido e tenho acompanhado, né? O Hospital Municipal, por exemplo, teve que fechar os leitos de atenção psicossocial, que foram leitos de grande luta, que no período que eu estava, a gente lutou muito para que esses leitos pudessem ser abertos, que eram leitos pactuados pela CIB para atender 14, se eu não estou equivocada, 14 municípios da região do sul e sudeste do Pará, da atenção psicossocial, ou seja, que seriam leitos para internação de curta duração de psiquiatria, né, para esses municípios que até então não tinham lugares para essa internação. Essas pessoas tinham que ir, num primeiro momento, há anos atrás, isso eu não peguei, né, relatos dos amigos, se internavam em Araguaína e Imperatriz, e quando eu cheguei, a internação era pensada para Belém, ou seja, imaginar uma internação psiquiátrica de uma situação aguda para Belém. Né, esse deslocamento era para Belém. Apenas era feita em Marabá uma pequena intervenção que era na emergência, uma emergência comum, não tinha uma emergência psiquiátrica, porque também nem é preconizado, e esse leito foi, essa ala da atenção psicossocial foi extinta. Em 3 dias as pessoas tiveram que sair, os profissionais, sair e dividirem o espaço com CAPS, que é um CAPS 3, mas que isso achata também, né, a atenção em saúde mental, porque 2 unidades que compõem, né, a rede de atenção psicossocial passam a ocupar o mesmo lugar. Isso tem efeitos, isso tem consequências, né, no cuidado, não só na saúde mental, mas para a Covid, porque a gente entende que as pessoas estão sofrendo pelo medo, por ansiedade ou por angústia de algo que é novo, né, com um inimigo invisível, que é o corona. Luciana, fala para a gente, por favor, a gente que está acompanhando de fora e nós que não somos da área, a gente tem feito um esforço de tentar contribuir de alguma maneira, né? Eu, professor de História, o Vitor, de Geografia, quer dizer, como é que a gente pode contribuir com isso, sendo que não é a nossa área? Então, ao invés da gente ficar forçando os nossos temas para falar sobre o nosso tema no contexto da pandemia, a gente optou por um caminho diferente, que foi aprofundar e estudar mais essa temática que se impôs na realidade para nós, mas ao mesmo tempo nos falta uma dimensão fundamental que é da vivência, da experiência. E aí eu queria te pedir, por favor, que você contasse um pouco para a gente quais são esses sintomas que a pessoa chega numa unidade de saúde, num hospital, e vocês se encontram com essas pessoas. Descrever um pouco para nós como é essa pessoa que chega, esse atendimento que vocês fazem, os primeiros contatos, para a gente conhecer um pouco, por favor. Então, Vitor, seguindo um protocolo, né, de cuidado, essas pessoas teriam que chegar
a rede de saúde pela estratégia de saúde da família ou pela uma unidade básica de saúde. Né? Não chegar já na necessidade do respirador. Então, o fluxo natural é que as pessoas cheguem à unidade de saúde apresentando alguns sintomas. E vou dizer para você que a COVID, ela tem apresentado sintomas difusos e diferentes. Cada pessoa tem apresentado sintomas diferentes. De um modo geral, as pessoas se queixam, né, de um mal-estar, de uma fadiga, né, um cansaço. Alguns apresentam febre, nem todos. Assim, a epidemiologia tem sofrido. Eu acho que a Covid veio para dizer que, embora as evidências, né, a ciência da evidência está em xeque, porque está muito difuso, tem muita coisa difusa. E aí, a febre tem se apresentado em alguns momentos, a cefaleia tem sido descrita como algo assim que deflagra. Só que é muito misturado, porque dor de cabeça todo mundo tem, né? E aí, até você fazer o diagnóstico diferencial do que é Covid, do que não é, do que é uma gripe, a gente também não está faltando recurso para esse teste, pelo menos o teste rápido, né? E aí a gente já poderia acompanhar melhor esses sintomas e poder diferenciar de algum outro diagnóstico. Porque como é um diagnóstico muito semelhante, é uma virose, as viroses têm comportamentos semelhantes. Alguns queixam de dores abdominais, outros queixam de tontura, né? De repente tonturas excessivas. Então está difuso. O importante que a gente devia garantir é esse teste rápido e o acesso ao teste à maioria das pessoas. De um modo geral, a população deveria ser testada. A gente não conseguiu, né, fazer como nos outros países, fazer uma testagem maior. A gente não tem conseguido. Falta teste, né? Essa é a dificuldade da gente pensar numa pandemia num país como o nosso, de extensão, né? E aí talvez o Vitor possa ajudar a gente na questão geográfica também, porque tem um encontro, né? A geografia também tem um cotejo com a saúde e nos ajuda muito a pensar isso. Mas diria para você que esses são os sintomas clássicos de uma virose. O diagnóstico seria importante que a gente pudesse fazer essas testagens rápidas e também a própria testagem do SWAB, né, que é o cotonete na região nasal, que os resultados viessem rapidamente. Tem acontecido de fazer essa coleta e os resultados demorarem muito para ficarem prontos. Aqui no Rio de Janeiro, nos primeiros dias, estavam demorando uma média de 5 a 6 dias, né? O que poderia ser de um dia para o outro, né? Isso varia muito, a depender do lugar. No dia seguinte você já tem o resultado. O que eles começaram a fazer aqui é testar nos profissionais de uma forma mais rápida, para que, se o diagnóstico for negativo, as pessoas retomem logo as suas atividades no trabalho, principalmente o pessoal da enfermagem, para que retomem logo, e médicos retomem logo o seu trabalho para poder não ter um déficit maior de profissional como já tem. Então, os sintomas são esses. Os leitos reduzidos, a gente precisa... A falta de paladar e olfato também tem sido descrito, assim, por muitas pessoas. E tem também algumas atípicas, assim como uma conjuntivite viral. Tem gente que tem relatado conjuntivite, tem relatado petequias, que são pontos de vermelhidão no corpo, como se fosse uma alteração das plaquetas, né? Que aí fica difuso com a dengue, né? Seria muito importante um investimento nessa testagem rápida, nessa testagem para a gente fazer um diagnóstico diferencial e acompanhar. Tá? Eu acho que as medidas preventivas a gente também pode pensar, para quem está em casa, né, evitar ir ao posto de saúde. Pequenos sintomas não são necessários, é preciso que o corpo também repouse, faça um repouso, né? Um agravamento, ou sentir ou é alguém que tem um diagnóstico, outro é hipertenso, é diabético, é obeso, tem algumas outras indicadores que possam agravar, aí vale a pena procurar uma instituição de saúde. Outros não, outros sintomas mais leves, vale a pena esse investimento no domicílio, até para não se expor, né, não sendo e acabar adquirindo, né? O uso das máscaras de tecido também são importantes, isso já está dito. Eu estava numa live com o pessoal da Espanha e Portugal, onde eles falaram isso, né, que essas medidas preventivas são importantes.
cuidar da própria saúde mental, manter o contato, né, ainda que virtual, com um familiar, com amigos, escrever, fazer coisas que gostam ajudam demais, né, a pessoa a enfrentar esse momento em casa também, né, de isolamento. O isolamento ele também pode agravar, né? Mexe com o emocional e mexe com a imunidade. Isso, estudos, né, dizem isso. Isso é importante também marcar aqui para vocês. É muito legal o seu relato, que dá a dimensão também do ponto de vista dos sintomas, do comportamento do corpo, de como isso acontece, numa dimensão mais pessoal, individual, né, das pessoas que estão infectadas. Mas também, na sua resposta, você indicou para nós alguns elementos estruturais, né, de unidade de saúde, de hospital, de atendimento, quer dizer, parece que para o cidadão comum, para nós que não conhecemos bem, tem elementos estruturais aí, né? E aí eu queria, se você pudesse também nos ajudar a falar um pouco como é que tem funcionado isso, quer dizer, a gente entende também como o seu lugar de fala também é de uma professora, de uma instituição pública, e que também não só atua diretamente nesse ponto, mas também tem muitos colegas que estão trabalhando nesse ambiente e enfrentando as questões tipicamente de pessoas que estão doentes, né, estão com medo, alguma coisa nesse sentido, mas também estão enfrentando a estrutura. Então, acho que seria importante falar um pouco também dessa dimensão. E, Luciano, eu aproveito para engatar uma pergunta aí, um comentário, uma pergunta do Daniel, com um comentário que você fizesse antes, que foi relativo à transposição, não sei se eu posso dizer assim, desculpa se não for o termo correto, mas de espaços, né, de saúde que tem uma especialidade específica, né, desculpa o pleonasmo, mas para o Covid, né? Muitas vezes as pessoas não estão se debatendo, não estão se expondo, né? Que quando a gente diz que determinado município, determinada região tem um determinado número de leitos, né, disponível, e não é para apenas o Covid, mas para todas as enfermidades, né? Que podem lá em um hospital ou em uma outra estrutura de saúde. E você comentou que no caso aqui do Sudeste do Pará já está havendo isso, né? Está havendo isso, assim como em outros locais. Então, a gente espera que nos próximos anos, quando começarem a sair, né, os indicadores de mortalidade no nosso país e no mundo, né, vai haver uma grande alteração, muito impactado por isso, né? Além da presença maior, a presença do Covid, que antes não havia, a diminuição de algumas causas mortes que é relacionada à circulação de pessoas, como acidente de trânsito, por exemplo, e o aumento de mortalidade em algumas áreas que necessitam de um atendimento intensivo de saúde, justamente porque a gente vai tá vendo essa mudança, né, essa transposição de leitos para o Covid. Então, se tu pudesse também comentar um pouquinho como isso está sendo tratado e impactado, né, a tua visão de cientista e de atuante na prática. Tá ótimo. Deixa eu começar aqui um pouquinho pensando nessa provocação do Daniel, né? Eu acho, Daniel, na verdade, a política de saúde, ela tem que estar em sintonia. E aí a gente tem que pensar na política do SUS. A nossa referência, nosso referencial de cuidado é a partir do Sistema Único de Saúde. E aí, dessa forma, a gente tem fluxos de trabalho, né? Eu não posso já chegar, acreditar que eu vou primeiro chegar no hospital a chegar a uma unidade básica. Eu tenho que chegar primeiro a uma unidade básica. Essa unidade básica é que vai direcionar, a partir da minha necessidade, para onde é que eu tenho que ir. Qual é o passo seguinte a ser dado? Né? E aí, recentemente, não tão recente, eu não sei se Marabá já se adequou a isso, e vocês aí no Sudeste, mas eu acredito que sim, é o sistema de regulação de vagas e para consultas e vagas. Né? A partir da atenção básica, a partir da estratégia de saúde da família ou da unidade básica, vai se construir um fluxo de chegada da pessoa a partir da necessidade. Vou dar um exemplo para vocês.
Eu sou alguém que estou grávida. Eu não vou direto a uma maternidade. Eu vou passar pelo posto de saúde, pelo atendimento, por uma consulta na unidade básica ou pela estratégia de saúde da família, e ali eu vou começar o meu pré-natal, né? Até que durante o meu pré-natal, se o meu pré-natal for um pré-natal normal, né, sem nenhuma normalidade, eu vou seguir até o dia do parto. Se o meu pré-natal eu for alguém do grupo de risco, apresento algum grupo de risco, sou hipertensa, estou fazendo um quadro de diabetes na gestação, eu já não, talvez não, a unidade básica de saúde já não vai poder dar conta desse cuidado. Eu vou precisar de uma unidade de intermediária até o meu parto. Aí seria um lugar especializado para atender, né, uma mulher de um parto de risco, de alto risco. Até eu chegar no hospital, esse hospital já vai saber quem sou eu e o risco que eu corro, né, durante o meu parto. Então, isso para a Covid, né, como ela chegou no nível pandêmico, as pessoas estão esquecendo que não dá para pular a etapa. A gente precisa chegar, né, com um sintoma, eu estou com um sintoma, cheguei à unidade de saúde, um sintoma que eu não estou dando conta mais dele, né? Eu estou sentindo que está agravando, eu preciso chegar a essa unidade e essa unidade me regular seja para uma internação onde eu estou sintomático, mas eu não estou requerendo ainda um suporte mais intensivo, como um respirador, como está numa hidratação. Eu só preciso estar num sistema de saúde, numa proteção, num cuidado, né, contínuo de um profissional. E um terceiro nível, que é o nível mais grave, onde eu vou precisar de um recurso maior, de uma UTI, talvez, né, com respirador, com bomba, monitoramento. Então, é preciso que a população entenda os níveis de necessidade, porque não adianta chegar, porque eu agora estou com febre, eu chegar no hospital, eu acho que eu estou com Covid e eu preciso me internar. Não é assim que tem que funcionar. Tem que ter um fluxo, né, de trabalho. E a gente não pode pular essa etapa. Acho que isso, talvez, Daniel, não sei se responde, mas qualquer coisa a gente volta. E aí, seguindo a você, Vitor, né, essa transposição, essa migração dos leitos de atenção para outras especialidades para o Covid, isso gera para a gente um grande problema. Né? Porque as pessoas, por exemplo, eu vou usar a saúde mental, mas poderia usar a ortopedia, as pessoas que têm algum tipo de demanda de saúde mental e de internação por essa área, elas não vão deixar de sofrer por causa do Covid. Não vai deixar de ter, né? A crise ela não vai deixar de existir, inclusive ela pode ser até potencializada por conta do Covid. Isso, para mim, é um erro, é um equívoco de gestão. Quando eu tiro o leito de um lugar e ponho para o outro, né? As pessoas não vão deixar de parir por conta do Covid. O que eu preciso ter e pensar é em leitos de isolamento para a Covid. Isso eu preciso pensar. Porque as doenças não vão deixar de existir, porque o Covid está aqui no momento. Claro que tem uma demanda maior, é uma virose, é uma pandemia, a gente precisa pensar nessa perspectiva, mas eu não vou deixar, as pessoas não vão deixar de ter acidente de moto. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade, por exemplo, em Marabá, né, quando eu trabalhei no hospital regional, os acidentes automobilísticos que envolviam moto eram muito grandes, né? As pessoas não tinham habilitação, o meio de transporte coletivo é muito precário, né, na região do sul e sudeste do Pará, e as pessoas tinham suas motos e transitavam com motos e acidentes, sem capacete, várias pessoas na moto, transportando várias coisas numa moto, coisas inimagináveis cabem numa motocicleta, assim, né? E aí os acidentes estão colocados, não tem como, né? E o hospital regional, ele acabava recebendo pessoas também de vários municípios. E não vão deixar de acontecer esses acidentes, né? Eu acho que é um equívoco. Para mim, é um equívoco a gente fazer isso, né? Esse deslocamento. A gente precisa. Os hospitais de campanha, eles ajudam muito, mas eles estão chegando em tempo, né? A pandemia tá à frente. Então, eles estão demorando muito para chegar, os respiradores, né? A gente não produz, a gente importa. Então, ele está demorando para chegar. A gente não tem profissional, já tem um déficit de profissional. Independente disso, a gente já tem um déficit de profissional de saúde para cuidar. E aí, Sudeste, a região Norte tem um déficit também muito grande.
de profissional. São profissionais que às vezes chegam e ficam, mas não ficam muito tempo, né? Eles acabam migrando para outras regiões, a questão salarial, né? A jornada de trabalho eu diria que nem tanto, mas a questão salarial ela fica também, né, colocada como uma dificuldade de manter pessoas muito tempo trabalhando, né, nessas regiões. Então eu diria que tem também esse agravamento a partir disso. Mas, respondendo a você, tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer a partir da sua pergunta. A gente, inclusive, vai ter subnotificações. Pessoas vão morrer de infarto, por exemplo, né? E, na verdade, pode ter a ver com a Covid e não está notificado como Covid. Pessoas podem morrer por outras questões respiratórias ou por Covid e vão estar subnotificados. A gente não vai ter uma precisão nessas notificações pela Covid. Eu já te diria que tem mortes que estão acontecendo e que não estão sendo notificadas como Covid. Luciana, você poderia falar um pouco mais para a gente sobre essa questão dos leitos? Porque a região que a gente está aqui no sul e sudeste do Pará, ela é majoritariamente atendida por Redenção, a cidade de Redenção. E hoje, 19 de maio, o governador Helder esteve aqui em Redenção, não para inaugurar um hospital de campanha, mas para dizer que haverá um hospital de campanha. E segundo, eu espero não estar equivocado, mas segundo informações, o hospital de campanha de Redenção, de Marabá, desculpa, sequer funciona, que já foi anunciado há muito tempo. Aliado a isso, o governo do estado enviou para o Marabá o pedido, né, a determinação de lockdown, e os conselhos e os empresários ali da cidade conseguiram reverter e acabou que foi suspenso. Então, como é que ficaria essa questão dos leitos? Quer dizer, hospital de campanha, ele de fato atende? Ele de fato resolve? Como é que isso funciona dentro de uma lógica do ambiente da saúde, hospitalar, da gestão? E também aqui nessa região, quer dizer, já houve um caso de uma unidade de pronto atendimento aqui, de um senhor que veio a falecer, diagnosticado com Covid, porque não teve leito para ele. Ele não foi possível encontrar, nem em Marabá, nem em Redenção, nem em Conceição do Araguaia. E aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, por favor. Da regionalização, que a gente não pode esquecer, né? E eu acho que o Brasil nos permite isso, né? A região norte, ela tem, né, 2 tempos que eu acho que são importantes, comemorei aí e pude viver, que é o tempo do verão e do inverno amazônico, né? Isso fala da cheia dos rios, né? A migração das populações ribeirinhas para lugares mais seguros, né? E isso também tem um impacto, certamente, no Covid. As pessoas passam a habitar lugares eu consideraria, de certa forma, inóspito, né? Do ponto de vista que eu pude ver, são construções com plástico, quentes, né, abafadas, onde a proliferação de doenças ela está colocada, né? Então eu consideraria também esse indicador aí para vocês, um indicador que vocês vão ter que considerar para pensar o controle da Covid. E aí, para mim, eu acho que a saúde pública, a atenção primária precisa estar colocada. Os hospitais de campanha, eles são importantes, mas eu acho que eles não podem ser colocados como o exclusivo. A gente vai ter que pensar na atenção primária, né? Como a gente vai trabalhar medidas preventivas com toda a população. O hospital de campanha seria o secundário, né? Seria secundário. Atenção primária, né? O próprio nome diz, parece redundante, mas é isso. A primária a gente vai trabalhar com promoção, prevenção. Né? A secundária a gente vai trabalhar no nível intermediário de necessidade e aí usar o hospital com todo o recurso maior, mais tecnológico de respirador, de bombas, de monitores, para quem de fato necessitar desse recurso. Então, eu te diria que tem questões aí econômicas também envolvidas. Eu queria só... Eu gosto muito, como eu sou da saúde mental, então eu vou sempre trazer isso. Assim. Acho que a atenção primária, por exemplo, a gente sabe que os recursos tecnológicos também estão colocados diferentes para a população. Então, essas medidas de educação em saúde que têm sido difundidas na mídia para além da mídia televisiva, né, da televisão
Eu acho que as ações, a gente tem tido muitas lives, muitos encontros, muitas páginas que falam de ações preventivas que poderiam ser recursos potentes de cuidado. As unidades de saúde também poderiam usar recursos, né, de teleconferência, de ligação, para saber um pouco da pessoa que está com algum sintoma, ainda que mínimo, fazer um contato, saber como é que está, saber como foi o dia, se agravou, se não agravou. Isso são medidas que são importantes. Eu acho que a gente pode fazer. Eu recentemente ouvi de uma professora que eu gosto muito de ouvir, que para mim ela é uma mentora, né? Ela falou que a gente tem que usar os recursos TICs e transformar como TAC. O que é isso, né? Usar o recurso da tecnologia da informação e comunicação e transformá-las em tecnologia de afeto e convivência. Então, a gente poder usar esses recursos para poder oferecer um suporte de saúde que nesse momento também é necessário, né? O isolamento está colocado, não dá mais para fazer tantas visitas domiciliares como se preconiza, né, a saúde, a atenção primária. Mas a gente pode ter recursos, né, de mídia, recursos de rede para poder também acolher e também oferecer cuidado. Isso também é importante localizar aqui, desculpa. Não, tá ótimo. Eu queria só te fazer mais uma questão que tem a ver com uma dimensão da estratégia de como tem sido feito o enfrentamento da doença. Pelo que eu tenho entendido, mais ou menos, das secretarias municipais de saúde, a estratégia tem sido a de aguardar que a pessoa procure uma unidade de saúde para que aí, então, ela faça um teste e esse teste, dando positivo ou negativo, você enfrenta a questão. Quer dizer, parece que o que foi adotado aqui na região, que é onde eu tenho acompanhado, é a estratégia do, olha, nós vamos ficar aqui na trincheira aguardando. O que vier aqui, a gente resolve. Mas se não chegar até nós não vamos ter acesso, não vamos ter contato. Essa estratégia, ela de fato funciona? Ela é uma estratégia possível diante do cenário que nós temos? Como é que você avalia essa questão, Luciana? Então, eu fico pensando, são várias frentes que a gente tem que pensar esse cuidado, né? O que me preocupa, porque aí eu acho que eu vou reiterar que tem uma questão econômica colocada, porque um respirador é extremamente caro, é mais caro do que um termômetro, né? Eu fico pensando que ações de prevenção, a gente ter termômetro, a gente oferecer, né? Ou pelo menos poder oferecer, se a gente pudesse oferecer à população termômetros que são extremamente baratos, mas que são importantes, por exemplo, para monitorar e acompanhar melhor, né? A gente poder ter ações de educação em saúde para essa população, a gente com certeza teria mais resolutividade, a gente usaria menos esses recursos que são caros, que são recursos apenas de visibilidade, a meu ver, e a gente precisa ter muito cuidado, né? E não desconsiderar. Eu acho que a gente precisa pensar nas políticas, mas políticas públicas, não políticas do campo eleitoreiro, né? Do campo de anos de eleição, de envolver isso, né, tá vinculado à politicagem, né? Eu acho que o gestor precisa pensar, né, de que ele é uma referência, né? Ele é o poder ali, né, que está dado a ele pensar ações que não são ações apenas que vão dar uma visibilidade política, mas que vai gerar para aquela população que o elegeu, né, medidas e cuidados que de fato vão ser efetivos, né, que não só o cuidado hospitalar. E aí, para aí, precisa de uma competência de gestão. Eu acho que as universidades precisam estar presentes, a gente não pode se furtar de estar nesse diálogo, nesse encontro. É preciso ter um encontro das universidades com a gestão.
Não dá para desconectar. Nas universidades, as pesquisas, elas estão para isso. A gente está aí para isso, para discutir esse campo e pensar em soluções, né? A extensão, os projetos de extensão da universidade, eles precisam dialogar com a comunidade. Eles precisam dialogar com a gestão. Não dá para se pensar em nenhuma ação desconectada. Gestão, assistência e educação, elas têm que estar juntas. A gente não consegue, não existe separação. O sujeito, ele não é só, né, um sujeito que está na sociedade apenas como um trabalhador. Ele é um trabalhador, ele é pai, ele é filho, ele é um eleitor, né? Então a gente tem que pensar, né, no contexto global. Não dá para a gente pensar. E aí, nesse sentido, né, eu acho que a gente precisa fazer um convite, né, a todo o universo político, né, que é isso. A gente quer votar sim, inclusive, mas a gente quer votar em pessoas que acreditem, que façam por nós aquilo que elas se comprometem a fazer, aquilo que está, né, legitimado nas políticas públicas, sejam elas de educação, de saúde, de segurança e as demais políticas que envolvem o contexto. Eu não consigo pensar, né, na Covid ou qualquer condição de saúde que não passe por todas essas esferas. Não dá para discutir separado, não dá para a gente pensar numa discussão só de respirador. Eu não posso trabalhar só com respirador. Eu preciso trabalhar e pensar na população, na comida, no que essa pessoa tem para comer, no que esse projeto emergencial de R$ 600 vai oferecer para essa população ter, de fato, acesso à comida. Porque se a pessoa se alimentar bem, ela tem um risco melhor de conviver e passar pelo Covid de forma diferente. Se essa pessoa tiver uma condição de moradia, no mínimo razoável, se ela tiver a máscara de tecido, ela já vai estar se expondo menos a usar esse recurso respirador, hospital de campanha. Aí o hospital de campanha vai ser utilizado para quem, de fato, chegar num nível de gravidade que aí precise estar usando esse recurso. Então, a gente precisa pensar coletivamente, né? E aí é um convite, uma provocação, talvez, para que a universidade e a gestão estejam juntas, né? E a população. A gente trabalha com conselho municipal e gestão de saúde. A população, as comunidades precisam estar empoderadas também para estar discutindo a questão da saúde. Elas sabem dizer mais do que qualquer um de nós o que é que elas estão sofrendo e necessitando de fato. Você tocou em algumas questões que são bem caras, né? Inclusive a intenção da criação desse painel de informações que o professor Daniel e eu propomos, né? Que é esse chamamento, né, à universidade para dar uma resposta de fato, né, concreta a esse momento que nós estamos, e não só ficarmos falando para nós mesmos, né, mas de fato adentrarmos a sociedade, e deveríamos fazer isso sempre, mas num momento delicado como esse, talvez mais ainda. Eu queria fazer antes de uma pergunta, uma provocação que você tangenciou várias vezes para contextualizar as respostas, né, que a gente te fez. No dia de hoje, né, dia 19 de maio, né, um economista da FGV lançou uma frase que está, inclusive, gerando bastante discussão, né, que ele colocou a seguinte questão, né, vendo a difusão dos dados, né, da proliferação dos casos e mortes de coronavírus no Brasil, está tendo um adensamento muito grande, né, aqui na região norte, né, em comparação à região sul do Brasil. E ele comentou, suspeita-se que a variável socioeconômica tem um peso, né, na difusão e na letalidade do vírus, né? Suspeita-se. Então, várias vezes, né, para você dar essas respostas, você trouxe isso como algo essencial. E aí entra o comentário que eu quero fazer, que você trouxe na sua primeira resposta, que eu achei muito, muito importante, que é como a gente vai pensar o futuro, né, se a emergência é hoje, certo? A gente está vendo vários debates de o que vai ser o pós-pandemia, Ok, né, isso tem a sua relevância, mas a gente está com uma emergência hoje, que as respostas são para ontem, né? O Brasil, como você inclusive comentou, um exemplo da cidade do Rio de Janeiro, né, mas o Brasil, de um modo geral,
se atrasou para entrar nessa discussão, né? Então, antes da gente pensar o amanhã, a gente tem que pensar o hoje, que nós já estamos atrasados, né? E muito, né, das projeções que se fazem do coronavírus, nós, enquanto cientistas, né, ficamos até meio que perplexos, no sentido de como você vai fazer uma predição, uma preleção de o que vai ser daqui 15, 20, um mês, 30 dias, com algo que a gente tem uma base muito de dados, de informações muito restrita, né? Então, quando se começou a fazer a predição de como seria essa pandemia, a gente olhou para o modelo que a gente tinha, que era o que a China, especialmente, né, lá Wuhan, aquela região de Wuhan. E nas modelagens que se tinham lá, essa questão socioeconômica, que hoje no Brasil alguém passou a suspeitar que isso tem um peso, não estava presente, porque isso talvez não fosse a realidade de lá, mas aqui no Brasil é, né? Então, se você pudesse talvez explorar, né, adensar um pouco a sua fala sobre isso, eu ficaria muito grato, todos nós, né? E aí, trazendo mais para a sua alçada, né, específica de estudo e de atuação, você comentou, né, trouxe para nós, leigos, né, um panorama muito interessante dos sintomas, né, do Covid-19, que a gente tem que ficar alerta, e também o que fazer para, no momento que se tem esse diagnóstico, o que fazer para começar a tratar, né? E trazendo para a sua área, né, obviamente que essa questão do isolamento social está tendo um impacto, né, muito diferente, claro, entre as pessoas, na saúde mental, né? E aí eu te pergunto, né, também como totalmente leigo no assunto, né, quais são os sintomas primeiros, né, que a gente começa a perceber em nós mesmos, que nos deve fazer alertar, tocar a sinetinha de alerta. Olha, acho que eu preciso de procurar algum tipo de ajuda, porque eu não estou com a minha saúde mental em dia, né? Assim como a falta de ar, a dor de cabeça, a época do Covid, né? O que para a saúde mental a gente tem que se alertar e se preocupar, dar o primeiro passo, e como dar esse primeiro passo também, né? E aí, dar esse primeiro passo, eu falo especificamente da grande maioria da população, né? Das pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, o que elas devem fazer, né, no momento que identificam esses sintomas. Então, eu fico pensando, assim, né? Porque a pandemia, ela não começou aqui, né, no Brasil. Pelo menos a gente não vai levar, por enquanto, essa fama como a gripe espanhola levou, né, e nem foi na Espanha. Eu fico pensando que tem algumas coisas, e são particularidades, por isso que a gente não pode desconectar, né, o território. Acho que você, como geógrafo, vai poder me ajudar, inclusive, nessa discussão. Eu acho que os países estão... A pandemia, ela veio, né? Ela, de fato, tem matado muita gente, mas tem especificidades que são diferentes, por exemplo, das nossas. Eu diria, assim, por exemplo, né? Eu fui a um congresso em Portugal e fui à Espanha no período que o Higino estava fazendo o intercâmbio dele. E pude entender um pouco. Eu acho que a antropologia, ela também nos ajuda, né, a entender um pouco alguma coisa. Então, pensando na Covid, nesse contexto, eu fico pensando, por exemplo, que a Europa tem um jeito de lidar com a higiene que é muito diferente do nosso. Né? E eu acho que isso também tem a ver com como o vírus se multiplicou lá. É diferente, talvez, daqui. A gente aprendeu um pouco com o jeito deles estarem lá, né? A própria China, eles falam que na China a relação do chinês com determinados animais, com a higiene, eu acho que também pode estar passando por isso. E aí, no campo do achismo, os estudos ainda não estão tão claros que possa transformar isso em evidência, né? Mas já tem alguns trabalhos que falam sobre isso, né? A questão da higiene, o que a gente aqui tem, por exemplo, a questão do banho, que para a gente é algo que precisa ser, né, diário, né? Isso não é uma realidade europeia. A forma como eles lidam com a comida e pegam o dinheiro não é a mesma que a gente lida aqui, embora a gente ainda tenha muitas questões relativas com a higiene. Então, eu acho que tem indicadores que cada país vão poder dizer por que teve uma expansão maior, né, e como eles tiveram que se haver com isso. O isolamento social, por exemplo, tem representações diferentes nos países. Eu fiquei encantada com a forma como os italianos lideram com
o isolamento, espantaram eles. E aí depois a gente vai falar disso no campo da saúde mental. Mas eu fico com a sua fala, eu acho que a gente vai ter que fazer estudos, a universidade vai precisar fazer estudos, e não acho que não é só do campo da saúde, não. Penso que a geografia, a história, né, a enfermagem, a medicina, todos os campos vão poder, né, contribuir e pensar o lidar com a pandemia. Tem que sair da pandemia um aprendizado para a gente. Inclusive, a gente pode trabalhar, né, um pouco com isso que eu já falei com vocês. A questão socioeconômica, ela, para mim, ela é uma variável que a gente tem que trabalhar. E aí eu vou falar um pouco do Rio de Janeiro, né? Nas comunidades, tem pessoas aqui, tem comunidades aqui em que existe um banheiro para 4, 5 famílias. Como é que eu vou pensar em isolamento, né, se uma pessoa tiver com a Covid? Não há a menor possibilidade de pensar, né, o número de pessoas que vão se contaminar ali é infinitamente maior do que alguém que mora na Zona Sul, numa área nobre, num apartamento gigante, né, de mais de 100 metros quadrados, para dividir entre 3, 4 pessoas. Então, não tem como a gente descartar essa variável aqui no Brasil. Não tem como desconectar. Isso, para a gente, vai ter que ser uma variável, é um determinante. E a gente vai trabalhar a partir disso. Então, a gente tem esse cenário. Como é que a gente vai lidar com o Covid nesse cenário? No primeiro momento, se falou aqui no Rio de Janeiro em hotéis para idoso, para tirar o idoso dessa exposição, considerando que, né, os idosos, de fato, já têm evidências de que, com eles, a coisa fica, de fato, mais grave, né, e mais letal, mais mortal. Então, se pensou nisso, mas isso não foi adiante, eu nem tenho escutado mais, eu tenho me economizado de assistir, né, essa coisa mais da televisão e me preocupado mais com essas conversas com as universidades, né, com os centros de excelência e pesquisa, para a gente pensar como vai enfrentar, né? Por exemplo, o transporte público aqui, a gente tem muito trem, o metrô, que é lotado, que também na Europa tem muito isso, né? Eu acho que também a Europa, com essa questão de não fazer o lockdown ou demorar muito, os transportes coletivos lá eles ligam, né, lugares, ligam países, inclusive. E aí eu acho que essa expansão também tomou essa dimensão por isso, porque, sei lá, em uma hora você atravessa um país, né, a depender de onde você está. Então, acho que ela também teve essa expansão por conta desse fluxo, né, desse ir e vir europeu. Aqui não, aqui a gente não, né, tem transporte público, a gente tem pobreza, a gente tem muita miséria. E lá as políticas de bem-estar social são um pouco melhor que a nossa, né? As políticas de educação e saúde são diferentes das que a gente vive aqui. A nossa população também carece, né, de educação, de outros fatores. Então, nesse sentido, eu te diria que essa fala da pessoa da FGV, né, é um retrato do nosso Brasil, né? Embora também tenha muita pobreza no Sul, né? Mas talvez eles tenham mais possibilidades de lidar de forma diferente, as famílias talvez sejam menores. A gente tem muitas variáveis para estudar. Eu acho que por isso que eu estou dizendo que vários segmentos, vários de nós que estamos na universidade, podemos fazer pesquisas para poder analisar e fazer um desenho melhor, né, da Covid no Brasil. E considerando o Brasil e essa extensão regional, né, que tem o Brasil. As pessoas na região norte, né, como no Rio de Janeiro, elas convivem mais, elas têm mais relações próximas. E aí talvez isso também possa ser um indicador, né? É mais fácil fazer churrasco e estar mais coletivamente num lugar quente do que num lugar frio. A gente se isola mais, o número de pessoas é menor. Então, tem inúmeras variáveis a serem pensadas, né, com relação à Covid. Não sei se isso contemplou tua pergunta. Mas seguindo aí, pensando no campo da saúde mental, né, e aí fazendo também o link com a Covid, eu diria para vocês que a Covid tem colocado, né, eu tenho até agradecido, né, se tivesse que agradecer, apesar dessa tristeza, mas pensar o quanto que a saúde mental tem sido convidada para a conversa. A saúde mental sempre ficou muito, né, ali no esquecimento, ninguém queria falar, porque falar de saúde mental é falar de loucura, né? Eu não trabalho na perspectiva da loucura, eu acho que a gente
Cada um de nós, em momentos da vida, passa por algum tipo de sofrimento de ordem mental, psíquica, né? Desde um luto, desde um desemprego, a gente vai comprometer, né? De uma separação, de uma perda, a gente vai comprometer a nossa saúde mental, seja pelas relações de trabalho, então a gente vai comprometer a saúde mental. Mas nesse momento ela está sendo mais trazida para a conversa. Então, pela Covid, eu acho que a gente pode ter, já tem se falado, né, em pessoas depressivas, né, aumentando a depressão. A depressão, ela tende a pessoa a se isolar, a perder o prazer pelas coisas que inicialmente ela tinha prazer em fazer, né? A depressão, ela pode não ter uma causa exógena, uma causa externa. Ela pode ter uma causa interna, não tem uma justificativa e eu não estou bem, né? Não estou bem, eu não tenho expectativa de vida, eu tenho um desejo de morrer, eu não acredito mais, né, na vitalidade, e aí eu preciso recorrer, né? Quando isso começa a trazer prejuízos para a minha relação comigo e com o outro, eu preciso de um cuidado, né? Eu preciso ser assistido, ser acolhido por um profissional dessa área, né? No Covid também as pessoas têm ficado muito ansiosas, né? Gente, e vou dizer para vocês, todos nós estamos com a saúde mental comprometida. Esse negócio de trabalho remoto, né? No primeiro momento as pessoas, primeiro a gente fica com uma culpa de achar, eu como enfermeira, né? Meu Deus, eu não estou no hospital, eu não estou fazendo isso, mas eu tenho trabalhado infinitamente mais do que se eu tivesse, por exemplo, num plantão 12 horas, porque eu tenho hora para começar o trabalho, porque as reuniões começam, né? Ela tem um horário para começar, mas ao longo do dia tem uma extensão de trabalho, que aí que ainda encontro com o trabalho de casa, né? Das coisas, dos afazeres de casa, de você ter que ir ao mercado. Então, a nossa saúde mental, e você fica assim, meu Deus, 3 horas eu tenho uma reunião, mas eu tinha um encontro, o meu filho tem a matéria dele, eu tenho que dividir o computador com meu marido, com meu filho. Gente, a nossa saúde mental, né, a ansiedade tem nos deixado também nos tomado. A questão da insônia, né, por pensar nesse medo da doença, e só se trabalha, né, a mídia tem trabalhado muito com morte, né, e trabalhado menos com as pessoas que têm retomado depois de várias pessoas depois do 15º ao 18º dia têm retomado as suas atividades de trabalho, né? Mas tem esse medo está aí, é o medo de um familiar que pode ter Covid, né? A gente tem pais idosos que são grupos de risco, então nosso sono está comprometido, né? O próprio medo de ir ao trabalho, né? As pessoas que têm ido ao trabalho, que têm precisado sair das suas casas para trabalhar, farmácia, mercado, as pessoas que estão silenciadas, que sempre foram invisíveis e também estão invisibilizadas nesse momento, que são os profissionais de serviços gerais, os garis, né? Essas pessoas estão invisíveis elas são invisíveis no ponto de vista, né, de se pensar o trabalho. Isso a gente tem tensionado hoje lá no trabalho, que elas estão lá, elas também vão precisar das EPIs como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, como qualquer profissional de saúde. Também vão precisar, né, da EPI para trabalhar, porque elas precisam voltar para suas casas, com famílias grandes em pequenos lugares, precisam transitar pela cidade e não vão transitar de carro no transporte público. Então a gente precisa também pensar, né, o rendimento do trabalho. A gente também tem visto que as pessoas, né, como você começa, aquilo que te dá prazer começa a te deixar, te representar um peso, isso fala de um sofrimento, né? Então, como é que a gente vai lidar com essas questões? Eu acho que a gente precisa, né, num primeiro momento, tentar buscar as coisas que nos dão prazer, né? Se cozinhar nos dá prazer, se ler um livro nos dá prazer, se ver um filme nos dá prazer, se plantar nos dá prazer, se dançar, cantar, as coisas que nos dão prazer. Se a gente conseguir fazer essa conexão com aquilo que nos dá prazer, as pessoas que têm as suas fés, né, a sua fé, o seu sagrado, que cultua seu sagrado, as pessoas que têm as suas religiosidades. Eu não estou aqui falando de nenhuma doutrina, mas quem tem contato com seu encontro, né, com a sua fé, e aí eu falo na perspectiva da espiritualidade, se encontrarem nesse lugar um ponto que dão um apaziguamento, que podem ajudar a cuidar da saúde mental, esses recursos são bem-vindos e devem ser utilizados. O que eu proponho aqui é, quando esses recursos já não dão mais conta, aí a gente precisa procurar um serviço de saúde, tentando ajudar, né, também nesse fluxo de atendimento, de serviço de saúde. Não é diferente no SUS para a saúde mental.
De um modo geral, as pessoas acabam recorrendo logo à emergência, esperam a situação chegar numa situação crítica e vão à emergência ou vão ao hospital para buscar uma internação. A minha proposta é a mesma que eu fiz para a Covid e para qualquer outra. A gente acessar primeiro uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, ou conversar com saúde da família. A saúde da família, se ela entender, né, que ali tem um sofrimento que vai requerer um serviço especializado, a gente vai fazer o que a gente chama de matriciamento, que é uma conversa, né, com a unidade de saúde mental, que são os CAPs, né? E aí sim pensar num atendimento no CAPs ou num atendimento do profissional do CAPs na saúde da família ou na atenção primária, fazer esse encontro, esse diálogo. E aí sim perceber se há uma indicação de uma ida ao CAPs. O CAPs, é um serviço de atenção diária, ele está aberto, ele também compõe, né, um serviço de atenção básica, né? Não necessariamente todo mundo precisa do CAPs, mas quem precisar e achar que é no CAPs que vai encontrar o cuidado, ele tem a responsabilidade de fazer o acolhimento. Então, qualquer pessoa pode chegar num CAPs e ser acolhida. Isso não necessariamente significa que ela vai fazer tratamento lá, mas ela vai ser acolhida lá e vai ser referenciada para a unidade, para o espaço onde for mais indicado, que pode ser um ambulatório de saúde mental, que pode ser a própria atenção básica, que pode ser um centro de convivência, pode ser uma atividade, né, que não tem a ver diretamente com a saúde mental, uma atividade esportiva, uma atividade para idoso. Aí vai ser um desenho a partir da necessidade daquela pessoa. Esse cuidado, ele é subjetivo, então cada pessoa que chegar, né, num serviço vai ter uma necessidade diferente. Eu posso sofrer do mesmo quadro de você, por exemplo, eu posso ter uma depressão, mas eu lido com a depressão de um jeito diferente de você, então cada um tem uma necessidade diferente, né? E aí, seja pela esquizofrenia, psicose, também vai se apresentar diferente para cada um, e aí a gente vai desenhar o que a gente chama de projeto terapêutico singular. Cada um vai ter um projeto terapêutico singular. Luciana, uma coisa que me chamou a atenção quando você estava falando é a dimensão da saúde mental. Quer dizer, você trabalhou no CAPS, você trabalhou no hospital, tudo em Marabá, você conhece, não só, você também circulou pela região, você conhece bem a região, conhece as pessoas, conhece as realidades. Quer dizer, por exemplo, se a gente fosse pensar o que afetaria uma saúde mental em grandes cidades, trânsito, transporte público, como você mencionou há pouco, mas essa não é uma realidade daqui, né? Aqui não se encara muito trânsito, muito transporte público, até porque na maioria das cidades nem tem transporte público. Então, pensando nessa realidade que você conhece muito bem, quer dizer, conhece a realidade e conhece a área da saúde mental como ninguém, o que você diria sobre esse aspecto, pensando nesse contexto aqui? Para, de repente, pessoas daqui que tenham acesso consigam se ver um pouco, né, na sua fala, nas suas percepções, por favor. Então, esqueci, né, de agradecer a Marabá. Eu sempre, quando falo com alguns amigos, eu sempre faço questão de agradecer, porque eu digo que eu cheguei uma pessoa em Marabá e saí outra, né? Foi um presente poder estar em Marabá, embora tenha um discurso que eu fiquei, num primeiro momento, muito chateada, né? Foram 2 discursos que eu fiquei chateada, mas isso transformou em trabalho. O primeiro era que as pessoas diziam assim, que eu não era filha de Marabá. Eu pude dizer que eu não era filha, né, mas era filha adotiva, porque, assim, os 2 anos que eu tive em Marabá, gente, eu conheci vários lugares. Eu fazia visitas domiciliares a lugares diversos, que para mim faz parte do meu cuidado, né? Mesmo na figura de gestão, que eu estava como gerente do CAPS, eu precisava dizer à equipe que era possível chegar e acessar, né? Eu fui em lugares, fui na zona rural, eu me deparei com casas onde o lidar com o paciente psiquiátrico era um lugar, gente, de uma tristeza, a pessoa ficava na grade, né? Passava comida por baixo da grade, as pessoas faziam suas eliminações ali, jogavam um balde para limpar. Então, eu tive esse contato. Então, eu não fui uma filha de Marabá rica, eu fui uma filha de Marabá pobre, porque era nesse encontro, é assim que eu sou, é assim de onde eu vim, né? A minha história não é uma história rica. E aí foi muito legal, né? O motorista já ficava feliz, assim, o motorista do CAPS, para onde é que a gente vai hoje? Falei, a gente vai para algum lugar, né? A gente vai entender e vai conhecer esse sofrimento, poder trabalhar ali
na ponta. Nossa, histórias de Marabá são inúmeras. E mesmo no hospital regional, onde eu não estava ali com a vinculação da saúde mental, gente, eu não consigo pensar diferente. Então, assim, vou trazer alguns exemplos que eu acho que isso ajuda, né, a pensar. Tive um caso que foi muito interessante. Eu tinha um senhor idoso, a gente chama de pé diabético. Ele era diabético e estava com uma ferida no pé que era muito grave, né? Mas eu não conseguia pensar em não cuidar dele, ele ir de alta, e como é que a gente ia fazer. Eu simplesmente virei amiga da família e aí eu ia fazer os curativos, gente, porque eu comi de cupu, meu Deus do céu, foi maravilhoso. Eles tinham lá cupu, tinha mousse de cupu, pavê de cupu, porque eu acho que não dava para, como enfermeira, né? Eu queria ver o trabalho concluído. E foi muito legal o seu Jaime, nossa, me lembro até hoje. Eu fui à casa dele, eu ia diariamente, saía do hospital regional e ia à casa dele fazer o curativo. Isso não, gente, isso não é nenhum merchan, e porque eu entendo que isso faz parte do cuidado, né? Assim como teve um outro exemplo, eu vou trazer o hospital regional, depois eu vou falar também do caso. Um outro exemplo que foi para mim, assim, nossa, de uma alegria, de um contentamento muito grande, porque era um caso de um senhor. Ele era mecânico e fazia mecânica de caminhão, e o macaco caiu, perdeu, sei lá, a funcionalidade, e caiu sobre as pernas dele, e ele perdeu toda a pele, né, e ficou só com musculatura e ossos expostos. E o cirurgião plástico à época falou para mim assim: enfermeira, a gente vai fazer a amputação dessa perna. Eu falei: como assim? Nós não vamos fazer a amputação dessa perna. Por que a gente vai fazer a amputação dessa perna? Né? Não tem fratura, não tem infecção, vamos cuidar dessa perna. Ele: não, eu não vejo outro jeito. E aí a gente foi, conversou com o ortopedista, e eu falei com ele à época, nem sei se ele deve estar lá, o nome dele é Alaur. Falei: Alaur, vamos cuidar dessa perna para ela não infeccionar, e ele precisa dessa perna, essa perna é o material de trabalho dele. Eu não sei por onde anda essa pessoa, mas eu tive notícias de que aí, nesse sentido, a gente cuidou até que ele pudesse ser transferido para Belém e lá fazer a cirurgia plástica necessária, que era a recomposição praticamente da pele toda, né, da perna. E eu tenho notícias de que ele voltou, né, depois, e estava andando. Isso é gratificante, né? Então, no hospital regional, eu posso dizer que, como enfermeira da enfermaria, tive vários parceiros, pessoas maravilhosas, com quem também aprendi muito, né? Eu digo que eu sempre aprendo muito mais. As pessoas acham que a gente vai para ensinar como docente, não sei, a gente aprende muito mais, né? E aí eu tive o meu segundo momento, que também me deixou muito irritada, mas que foi interessante, que quando eu cheguei, né, na Secretaria de Saúde, o concurso estava lá em andamento, e eu cheguei querendo saber quais eram as possibilidades de trabalho. Aí a secretária de saúde, à época, era até uma enfermeira, e ela falou para mim assim, eu fiquei horas esperando para conversar com ela, para entender como era o trabalho lá em Marabá, e aí ela me diz assim, a primeira pergunta que ela me faz: você está aqui por quê? Você é esposa você é esposa de militar? Aí eu falei assim: não, eu sou enfermeira, eu estou esposa de militar. Isso meu marido briga comigo até hoje, né? Mas eu queria dizer para ela e para aquela cidade que eu não estava ali como esposa de militar, eu estava como uma enfermeira que gostaria de trabalhar, que estava ali buscando saber qual era a possibilidade de trabalho naquela cidade. E aí, né, antes da transferência, eu já sabia que tinha um concurso. Tanto que eu fiz a minha inscrição para o concurso, né, já antes da transferência. Sabia que a transferência existia, mas fiz a inscrição, e quando foi a prova já estava morando lá, mas eu fiz todo o processo ainda morando no Rio de Janeiro, porque é isso, para mim, eu sou enfermeira, né? Essa é a minha profissão, essa é a profissão que eu escolhi. E aí pude vivenciar isso, né, esses dois momentos. No CAPES, na saúde mental, a gente teve essa conversa, a gente conversava com os outros municípios, então teve um encontro em Tucuruí, a gente foi a Belém também, teve alguns encontros e capacitação, né? A gente trabalhava com o pessoal da CESPA, embora eu fosse funcionária municipal, mas a gente tinha também, né, esse contato com o Estado, né? Em Marabá também tem um núcleo
do Estado, então a gente tinha essa conversa, tinha esse intercâmbio, e isso permanece, né? Os colegas de Marabá têm as dificuldades que estão colocadas, como todo processo de trabalho, nenhum processo de trabalho está pronto, né? Na verdade, por isso que ele é um processo, a gente vai, né, construindo, inventando, reinventando, né, desorganizando para organizar, e esse é o trabalho. Então, eu acho que o desafio está colocado, a gente não pode desistir, e isso para todo mundo, né? Eu acho que cargos de gestão, a gente está, né? A profissão, ninguém tira da gente. O nosso lugar que os professores ocupam, que os profissionais de saúde ocupam, né? Dentro da esfera da educação e da saúde, sendo profissionais do serviço público ou privado, isso a gente ninguém vai tirar de mim, né? A não ser que eu faça alguma coisa muito ruim, vai me tirar a minha matrícula enquanto servidora pública federal, né? E enquanto enfermeira, né? Então, esse lugar ninguém vai nos tirar. Então, a gestão não. A gestão, ela tem um tempo. Ela tem um tempo de chegada e de saída, de término, né? E é isso, a gente não pode se preocupar, mas a gente tem que buscar na gestão as possibilidades e os recursos de trabalho. Isso a gente não pode abrir mão. Luciana, eu vou me permitir fazer uma pergunta, mas antes só vou discordar de uma coisa que você falou, que você mencionou que a sua história profissional não é rica, pelo contrário, né? O que você tem mostrado para a gente aqui é exatamente o inverso, né? Todas as suas experiências, né? Sua prática profissional demonstra o contrário. Eu vou fazer uma brincadeira da sua posição, dos ambientes que você trabalhou. Eu queria fazer uma pergunta, Luciano, no sentido de que essa pandemia, né, que a gente está vivendo é algo extremamente novo, né? Se não para a sociedade, para a humanidade, mas para a nossa geração, com certeza, né? E nesse meio do caminho, o Brasil está criando também umas novidades aí que a gente não está vendo em outros lugares do mundo, né? Uma delas, né, que é extremamente peculiar a nós, que é politizar, né, discussões sobre o tratamento de saúde para o Covid-19, né? Então, a gente como cientista, né, tem uma visão sobre isso, né, que existem, né, lugares para que cada especialista deve falar. Inclusive, legislação no Brasil existe para cada profissional atuar na sua determinada área, né? E, enquanto isso, a gente vê sendo politizado isso e sendo defendido determinadas posições a partir de um pressuposto de liberdade individual, né? Bom, então o Estado não pode privar-me, né, da minha liberdade de me automedicar com o que eu achar prudente. No entanto, a gente sabe que não é assim, né? Eu não posso, por exemplo, beber e dirigir, né? Existe uma lei que proíbe isso, né? Então, a minha liberdade individual vai até onde eu coloco em risco a minha própria vida e a do outro, né? Eu queria perguntar para você sobre esse assunto, como é que alguém que tem experiência, né, que pesquisa, que atua, que ensina na área da saúde, vê essa questão, né, de um paciente, né, ou do ambiente político politizar algo que até ontem não havia mais essa discussão, talvez desde que o curandorismo, né, saiu de pauta e a medicina passou a atuar, né, nessa questão. Como é que alguém da saúde vê essa questão? Eu vou te dizer, né, como enfermeira da saúde mental, eu fui fazer mestrado para deixarem de me chamar de maluca, que aí chama pelo menos de mestre, né? Mas, respondendo, mas eu quero te agradecer aí pelo carinho, né, e dizer, em pensar, né, fazer essa leitura, né, do meu trabalho, dos lugares por onde passei, porque às vezes a gente também esquece dos lugares que a gente passa, mas eu acho que ainda assim ainda tem muito a aprender. Né? Eu vou te dizer que, como enfermeira de saúde mental, estou até escrevendo aqui para um blog, eu acho que a saúde, graças a Deus, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela diz para a gente que a saúde é um bem-estar tão grande, que se a gente for considerar esse conceito, nenhum de nós tem saúde, porque, né, ela fala do bem-estar físico, psíquico, emocional, espiritual. Eu acho que são várias dimensões. Para que a gente se considere saudável, a gente tem que pensar em diversas dimensões.
O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode descartar, né, nenhuma outra... A gente não pode descartar aquilo que é do sujeito. Se o sujeito acredita também, né, e eu acho que, na verdade, a gente tem uma medicina muito pensada na perspectiva, né, europeia, né, americana, né, da medicação, que para cada sintoma tem uma droga específica, né? Hoje eu acho que a gente tem até a pílula da alegria, né, gente? Pelo amor de Deus. As crianças não podem mais ter infância porque elas têm algum transtorno, precisam tomar uma Ritalina. Eu acho que a gente precisa aprender a viver, lidar com algumas coisas que são do humano, né, do cotidiano, e aprender a lidar com isso, não necessariamente usando uma droga, sabe? Eu acho que a gente está medicalizando demais, né? Está sempre achando alguma medicação para dar algum sentido, algum tipo de sofrimento, alguma dor, né? Seja ela de qualquer ordem. Então eu já, não sei se eu vou conseguir te dizer, mas já vou entrar na questão desse pacote, dessa cesta básica, que para mim é um absurdo, essa cesta básica do Covid. Vou te dizer aqui algumas prescrições que eu já vi, né? Eu já via uma cesta básica, é cesta básica mesmo. A pessoa, na prescrição ter hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco, dipirona, clavulin, vitamina C. Gente, primeiro que é um tiro para todos os lados. É como se eu estivesse testando tudo, alguma coisa vai dar certo, né? Se a gente for pensar nessa perspectiva, alguma coisa tem que dar certo. Mas alguma coisa pode dar muito errado, porque a automedicação, né, e a gente o médico tem a importância, a medicina ela existe porque tem o conhecimento para isso, então a prescrição tem que passar pelo conhecimento do médico, né? Não dá para você chegar numa farmácia e desconsiderar um saber, um conhecimento de alguém que estudou e está pesquisando e dizer que a hidroxicloroquina, eu não dou o menor valor a essa fala que a gente tem escutado recorrentemente, né? Inclusive um gasto considerável que parece-me que fez uma compra grande de hidroxicloroquina para ser utilizada aqui no Brasil. Eu desconsidero qualquer comentário dessa ordem, vindo dessa pessoa sem nenhum embasamento, né, científico, desrespeitoso, inclusive, com quem está trabalhando e está pesquisando para que encontre uma solução de fato concreta, respeitosa, ética. Então, eu, de fato, assim, vou te dizer que eu não vou ter resposta para te dar nesse sentido dessa medicação como a salvadora da pátria, né? Para mim, não há salvação nenhuma com essa medicação sem esse trabalho, que é um trabalho que requer uma pesquisa, que requer uma seriedade, né? A gente não pode brincar com algo sério, né? A gente está aí, imagino que vocês também, né? Eu amo estudar, né? E aí por isso a humildade de dizer que ainda tenho muito a aprender, e aí considerar um dito por uma pessoa que para mim não tem representação alguma, né, para falar disso e de tantas outras coisas. Olha, Luciana, eu queria te agradecer, mas eu acho que não tem vocabulário suficiente para agradecer o tamanho da contribuição que você nos ofereceu, da sua generosidade, da sua humildade, da riqueza da sua trajetória, né? Então, isso para nós é muito, muito valioso, muito importante. E a gente está aqui num esforço de tentar ligar os pontos, publicizar um pouco e trazer aqui para a região um olhar sensível, né? Um olhar mais contextual. E eu acho que não teria como ter sido um alvo mais bem acertado do que a sua contribuição. Gente, eu que quero agradecer a vocês, assim, a oportunidade de estar aqui, né? E para mim, dizer mesmo que foi um grande presente, né? Porque eu não estou em Marabá, mas Marabá está em mim. Ainda tenho os amigos, quando eles vêm ao Rio a gente se encontra, quando tem congressos de saúde mental eu sempre encontro com alguém, então para mim é precioso falar do Pará, eu amei no Pará, eu não conhecia a região norte, para mim é um Brasil lindo que muitas pessoas precisavam conhecer, né?
quando a gente fala que é brasileira, eu gosto de falar, eu sou brasileira, mas eu não conheço todos os estados, mas eu conheço todas as regiões. Em pelo menos alguma cidade eu pude passar. E em Marabá, morar 2 anos foi um presente. Eu não só fiquei em Marabá, eu de fato não vou lembrar todos os lugares que eu passei, mas agora eu tô lembrando. Eu fui em Jacundá, fui em alguns outros municípios, porque eu sou bastante curiosa, eu gosto mesmo de conhecer os lugares, né? De me apropriar um pouco melhor para conhecer e entender melhor esse cotidiano. Então eu quero agradecer a vocês, eu quero dizer que a gente precisa, né? E aí cada um de nós, ser multiplicador inclusive, né? Para poder as pessoas poderem se apaziguar um pouco mais com relação ao Covid-19. É grave sim, mas a gente, a partir dessa conversa, eu espero ter colaborado para que a gente traga reflexões, não só, né, das que estão descritas, ditas na televisão. Eu acho que a gente pode construir espaços, vocês nas aulas de vocês, remotas, né, nos encontros que vocês tiverem com a família, e a gente ser um multiplicador e poder dizer que as ações de educação e saúde, elas são as melhores que a gente pode construir, né? A gente vai viver ainda em tempos de isolamento, talvez a gente não consiga, né, se encontrar mais no shopping, a gente possa ter que andar mais mascarado, mas o afeto, ele não está, né, ele transpassa a televisão, né? Se eu quero estar próximo ao outro, eu posso construir mais pontes, né? Então, que a gente use esse recurso tecnológico como acesso, como possibilidade de afeto, de encontro, até que a gente possa de fato estar, né, se dando um abraço de perto e podendo se falar olho no olho, mas a gente usa esse recurso agora como uma possibilidade. Gratidão, né? Ubuntu, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Eu quero estar com vocês em outro momento, mas também explorar de vocês o que vocês têm também. Eu sei que tem aí gente para defender doutorado aí, né? Eu quero estar também na defesa do doutorado, quero ser convidada. Estarei lá. E o que vocês quiserem, a gente está junto. Quando estiverem também no Rio, virem a gente tomar um café. Eu quero voltar a Marabá, mas, né, com esse Covid agora já me deixou difícil. Eu tinha um convite para a coordenadora do CAPES, tinha me convidado para a gente fazer uma conversa em março, foi adiada, né? E aí eu não sei por quanto tempo, mas com certeza eu tenho muito a agradecer, né, ao Pará. Não só a Marabá, mas ao Pará. Bom, então a gente chegou ao final dessa conversa, desse bate-papo fantástico com a professora Luciana Aleluia Egino, que é uma referência nessa área da saúde mental. E a gente está com esse trabalho que a gente está iniciando, esse é o segundo vídeo apenas, que a gente está disponibilizando por esse canal no YouTube, por outros meios. A gente gostaria de pedir, já que essa é uma região que possui pouca capilaridade de mídia, que se esses são temas importantes, relevantes, você também se inscrevesse, se você compartilhasse os vídeos e fizesse com que o seu meio social conhecesse as atividades que esse observatório aqui tem tentado desenvolver. Então, a gente agradece e espera para os próximos vídeos e para os próximos temas que nós vamos abordar.